Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome pelo dom da vida. Muito obrigado pela vida de cada pai que está conosco, cada pai neste país, cada pai espalhado pelo mundo, Senhor. Quando o Senhor criou Adão e Eva lá no paraíso, o Senhor disse a eles: crescei-vos e multiplicai-vos. E deu o dom da fertilidade a Adão e a Eva, e assim a humanidade cresceu e se multiplicou e chegou até nós. E nós te louvamos pelo dom da vida, esse mistério da vida. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. A ti toda honra, glória, louvor e adoração. Abençoa cada lar nesta noite, cada pai, cada família, cada filho. Rogamos também, Senhor, por aqueles que perderam seus pais nessa pandemia. Guarda cada coração de filho, cada esposa. Ó Deus, que estão enlutados durante esse período. Tenha misericórdia dessas famílias e consola os seus corações. Ó Deus, rogamos pelo Marcelo Barbosa, que está internado. Ó Deus, guarda seus filhos, guarda sua esposa. E pedimos, Senhor, cura o Marcelo e traz ele de volta à sua família. Traz ele de volta à vida com saúde, com vigor. Ó Deus, tenha misericórdia do teu servo e cura o teu filho de maneira milagrosa. Ele precisa de um milagre teu, de um toque das tuas mãos, Senhor, para que ele seja restaurado e volte à vida e volte à saúde. Em nome de Jesus te rogamos. Ó Deus, cada doente, cada enfermo, ó Deus, visita nessa noite. Em nome de Jesus, visita meu pai, seu Galdino, visita, Senhor, sua esposa Marilda, toca naqueles anciãos, cura e restaura a saúde deles, ó Pai. Visita cada ancião da tua casa, visita a tua filha, irmã Ana Souza, tua filha Silvia, ó Deus querido, visita, Senhor, a minha mãe, a irmã Sônia, restaura daquele reumatismo. Meu Senhor, visita a tua serva Maria dos Anjos, visita também os jovens que estão enfermos, ó Deus, o Badu, o Marcos Vinícius, Senhor, toca nos teus filhos, visita a minha esposa, toca a tua serva, restaura, Senhor, daquelas hérnias, coloca a tua mão poderosa ali e cura, Pai, para a glória do teu nome, toca na sua coluna e restaura. Deus bendito, toca na tua filha Márcia Simões. Ó Deus, guarda a sua filha Fernanda também, toca na saúde da Fernanda e traz cura sobre aquelas tuas servas, Pai. No nome de Jesus, nós rogamos a ti por cada enfermo nesta noite. Meu Senhor, tenha misericórdia, dá saúde ao teu povo, Pai. Rogamos também por saúde emocional, cada um dos teus filhos que estão abatidos, ó Deus, que porventura estão depressivos, cabisbaixo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo essa noite renove, traga vida, traga fogo do céu, fogo de Deus, fogo do Espírito Santo. Ó Deus, incendeia o nosso coração, continua a falar conosco na tua palavra. Ó Deus, queremos desenvolver uma teologia missionária, bíblica, Senhor, forte. Nesse último tempo da igreja na terra, Senhor, queremos contribuir para que os povos não alcançados, Senhor, sejam, ó Deus, alcançados pela tua palavra. Visita cada missionário nessa noite, cada um dos teus filhos na Espanha, ó Deus, na Tailândia, em Portugal, Senhor, na Turquia, em Uganda, ó Deus, os países da África, da Ásia, países fechados, Senhor, no Oriente Médio, ó Deus, a igreja perseguida, Senhor, tu visita nessa noite. Ó Pai, irmãos da Coreia do Norte, na China, meu Senhor, em Mianmar, países, ó Deus, Indonésia, países fechados, Senhor, tem misericórdia, guarda a igreja, fortalece, sustenta, em meio à perseguição e à crise. Deus, tu guarda o teu povo, a tua igreja aqui no Ocidente, Senhor, na América Latina. Ó Deus, tu renova, restaura, prepara teu povo para esse último tempo, onde haverá perseguição generalizada. Deus, nos fortalece a cada dia, aumenta-nos a fé, vivifica-nos pela tua palavra. Abre, Senhor, nossos olhos essa noite, para que possamos, Senhor, receber a tua palavra. Abre o nosso entendimento, vivifica-nos, para a glória do teu nome, ó Pai.
Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Boa noite. Você que chegou, muito bem-vindo. Tivemos um pequeno problema. Estávamos gravando somente para mim. Ninguém via a gravação. Mas agora, graças a Deus, o problema foi solucionado. E abra a sua Bíblia no livro de Atos. Se você tem a Bíblia aí com você, abra, por favor. Se tem caderno e caneta, também tome nota. Porque hoje nós vamos continuar meditando, desenvolvendo a teologia de missões no livro de Atos. Hoje o nosso tema é como se preparar para a batalha. Eu preciso estar preparado para as batalhas do tempo do fim. Elas estão aumentando, querido. A pressão espiritual aumenta sobre a igreja, a perseguição aumenta, e eu e você não podemos estar com os olhos fechados para essa realidade. E hoje nós vamos olhar como a gente pode se preparar para esta batalha do tempo do fim. E eu começo fazendo uma pergunta. Por que a igreja lá no primeiro século estava pronta? Aqueles irmãos enfrentaram todo tipo de perseguição e até mesmo morte, mas aqueles irmãos não recuaram. Dezenas e centenas foram mortos, perseguidos, maltratados, lançados nos leões, na arena. Muitos foram queimados como tocha em praças públicas, mas eles não negaram a sua fé. Eles estavam prontos. Como e por que eles estavam prontos? Quando olhamos alguns exemplos, abre comigo aí em Atos 7, Atos capítulo 7, versículo 60, nós temos aí a morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja de Cristo, logo após o próprio Cristo. E uma coisa, querido, que você tem que estar muito atento é o seguinte: se você é um discípulo de Jesus, você deve estar pronto até a morte. Porque o nosso mestre, ele foi o primeiro de uma série de cristãos que foram mortos. Jesus foi levado à cruz e foi morto. Porém, não ficou na morte, ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. E aí também tem algo muito bom para nós. Jesus foi o primeiro a morrer, mas foi o primeiro a ressuscitar também. E a Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem. Então, nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo. Quando a trombeta soar, ao tocar da última trombeta, os vivos, os que estiverem vivos, subirão primeiro, depois os mortos ressuscitarão e encontrarão o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Estevão é o primeiro mártir da igreja. Em Atos 7, vamos ler dois versículos, 59 e 60, que diz o seguinte: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E diz o texto aqui: e Saulo consentia na sua morte. A primeira frase do versículo 1 do capítulo 8. Saulo estava ali, deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, e Saulo consentia na morte de Estevão. Mas, queridos irmãos, Estevão estava pronto. Versículos antes ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita, em pé. Jesus estava de pé, querido, esperando a entrada de Estevão. Imagina que honra você ser recebido no céu pelo próprio Senhor Jesus. E a gente pensa, que coragem de Estevão, que graça que estava sobre a vida de Estevão sendo apedrejado,
Querido irmão, ele não estava sendo caluniado, nada disso. Ele estava sendo apedrejado. E ele, naquela hora, sua última oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não ficou amargurado nem nos últimos minutos da sua vida. Não ficou amargurado com ódio, com raiva dos seus algozes. Ele orou por eles para que fossem perdoados. Ele seguiu o exemplo de Cristo lá na cruz, quando perdoou ali aquele último ladrão. Antes de Jesus morrer, ele ainda perdoou ali um ladrão que pediu misericórdia. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De maneira, queridos, que aqueles irmãos do primeiro século estavam prontos. E a gente fica pensando qual a diferença daquela igreja para a nossa igreja, a igreja de hoje, a igreja de Cristo hoje. Qual a diferença daqueles irmãos, que forças eles tinham, que coragem, que determinação, que perseverança que eles tinham, que nós não temos. Um outro exemplo é em Atos 5, volta aí algumas folhas, Atos 5, 41. Os apóstolos foram açoitados, nós vimos esse texto na quarta-feira. Atos 5, 41. Depois de serem açoitados, olha qual foi a reação dos apóstolos. Atos 5, 41 diz o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Imagina, você toma uma coça daquela boa por causa de Jesus e você ainda sai rindo, se regozijando, sai alegre. Pelo qual fato? De ser achado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Por esse nome aqui, é lógico, é o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Diante desse nome se dobrará todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja a diferença daqueles irmãos para nós hoje. Mais um texto que traz exemplos para nós é Paulo, em Atos 20, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo está voltando ali da sua terceira viagem missionária. Vamos comigo a Atos 20. E ele não chega aí a Éfeso, ele passa perto de Éfeso. E ele então manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo está em Mileto, cidade próxima de Éfeso. Ele reúne aqueles irmãos e dá instruções a eles. E Paulo diz o seguinte, Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha vida por preciosa, contanto que ele completasse a sua carreira. Ele diz no versículo 23 o seguinte: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo foi o campeão dos campeões em prisões e açoite, cadeias. Nenhum dos apóstolos teve mais prisão do que o apóstolo Paulo, ninguém deles apanhou mais do que Paulo. Via de regra, onde ele chegava, o Espírito Santo já avisava: se prepara que tem cadeia e prisão para você aí. Paulo não ia para hotel de luxo, Paulo ia para a casa dos irmãos e muitas vezes para as cadeias. Mas Paulo está tranquilo, ele diz que ele não tem a vida preciosa para ele próprio, contanto que ele complete a sua carreira. E aí a gente fica pensando, o que é que aquela igreja tinha que nós não temos? Qual era a diferença daqueles irmãos para nós? Se o Deus que eles pregavam é o mesmo nosso, Jesus que os salvou é o mesmo que nos salvou, que nos libertou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas aqueles irmãos tinham força, eles tinham determinação, coragem
perseverança. E pensando e meditando, querido, lógico, tem algumas causas, né? Não é uma causa só, mas eu quero começar hoje a pensar em uma causa, que eu creio que uma das causas principais que fazia toda a diferença para aqueles irmãos e hoje não tem feito diferença. O que levou aqueles irmãos a ficarem tão firmes no primeiro século era o fato daqueles irmãos, na sua maioria, serem discípulos do Senhor Jesus. Os convertidos daquela época eram discípulos do Senhor Jesus. Eles não eram membros de uma igreja local, eles eram discípulos de Jesus. A palavra que mais aparece no Novo Testamento para falar sobre os cristãos é a palavra discípulo. Quase 300 vezes vai aparecer essa palavra discípulo em todo o Novo Testamento. No livro de Atos, pelo menos 21 vezes eu já consegui contar e creio que tem um pouco mais. Estou terminando a minha contabilidade da palavra discípulo no livro de Atos. Você vê cristãos em todo o Novo Testamento 3 vezes, crente algumas vezes. A outra palavra que aparece bastante é irmãos. Todo cristão, todo aquele que nasceu de novo é considerado um irmão de Jesus. Por isso a palavra irmãos também é bastante falada em todo o Novo Testamento. Mas a palavra discípulo, ela é a palavra principal. E é a palavra que mais expressa a realidade de um seguidor de Jesus. Palavra discípulos. Eles eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. A palavra no grego é matetés, que significa um aprendiz, um aluno, um seguidor. Nós vimos isso em algumas lives atrás. E eu te pergunto, você é um discípulo de Jesus ou você é um membro de igreja? Há uma grande diferença, querido irmão, querida irmã, entre um discípulo de Cristo e um membro de igreja. Um tempo atrás nós olhamos um estudo que dizia seguidor, multidão e discípulo. Tem uma grande diferença. Muitos estão na igreja, mas estão na multidão. Alguns são seguidores apenas. Mas discípulo de Jesus, nós encontramos poucos. E um discípulo é um seguidor fiel de Jesus Cristo. Eu penso que essa era a principal diferença daquela igreja para a nossa igreja. Palavra discípulos. Vamos olhar agora alguns textos no Novo Testamento, onde Jesus é muito enfático que ele veio chamar discípulos. Jesus não veio chamar membros de igrejas, nem simplesmente crentes. Jesus veio chamar discípulos. E ele nos mandou fazer discípulos. Na grande comissão, no texto de Mateus 28, capítulo 18 a 20, nós temos ali uma ordem expressa. Vocês vão por todo mundo e façam discípulos. Um discípulo, querido, ele já começa a sua jornada com a primeira aprovação no teste. Para ser aprovado como um seguidor fiel de Jesus. Se você aceitou ser um discípulo de Jesus, eu digo a você que você já passou no primeiro teste e com certeza quando o cerco apertar, quando o fogo aumentar da aprovação sobre a tua vida, você estará pronto, porque o discípulo ele sabe da realidade que ele vai enfrentar, porque ele é um seguidor de um mestre que morreu na cruz. E Jesus próprio falou, né? Se fizeram isso com lenho seco, quanto mais em lenho verde. Mas vamos comigo até Lucas, Lucas capítulo 6, verso 40. Olha o que Jesus diz ali sobre os discípulos. Lucas 6, verso 40, é um texto que nós conhecemos, já falamos nele algumas vezes. Lucas 6, 40.
Jesus diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Bem instruído aí, a gente já sabe que é bem restaurado, né? Minhas ovelhas já estão acostumadas com essa expressão. A palavra no grego aí é catartizo, é restaurar ossos quebrados. Então, todo discípulo que for bem restaurado, ele vai ficar igual o mestre, ou seja, ele vai aguentar a pancadaria que chegar sobre a sua vida. Por isso ele precisa ser bem restaurado. Todo discípulo bem restaurado, ele vai suportar as provações, as lutas, as batalhas, e ele não vai negar o mestre. Quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Ele está no começo do seu ministério, ele está treinando os discípulos dele, e ele dá aí um aviso, né? Todo discípulo que for bem treinado, bem restaurado, bem instruído, bem aperfeiçoado, ele vai ser igual ao mestre. Então, queridos, essa para mim é a principal razão porque nós não estamos prontos como igreja contemporânea. E quem quiser estar pronto para as batalhas nesse tempo do fim, precisa querer e desejar ser um discípulo de Jesus. E tem algumas regras, queridos, para ser discípulo de Jesus. E o próprio Jesus, ele vai trabalhar isso quando ele começa a chamar os primeiros discípulos. E aí eu quero ir com vocês até Mateus capítulo 4, o começo ali do ministério de Jesus. Jesus, né, eu tenho dito aqui diversas vezes, Jesus nunca enganou ninguém. Jesus é sempre muito claro nas suas colocações. E essa é uma das razões porque nós temos uma igreja frágil hoje. Muita gente veio para dentro das igrejas, né, com promessas mirabolantes de riqueza, pare de sofrer e por aí afora, quando o evangelho não diz nada disso. Muito pelo contrário, Jesus diz: vocês vão sofrer. Se vocês me seguirem, se vocês forem meus discípulos, vai ter perseguição. E nós vamos ver que Jesus falou isso claramente. Ele não tinha nenhum problema que a multidão fosse embora, né? Algumas vezes as multidões foram embora mesmo. Lá no Evangelho de João, por exemplo, né? Depois que Jesus faz um discurso, muitos disseram: duro é esse discurso. E muitos já não andavam mais com ele. Foram embora. E Jesus pergunta para os 12: vocês querem ir embora também? Jesus não tinha esse problema, né, de igreja vazia. Essa é uma neurose dos pastores contemporâneos. E por isso, então, fica amenizando o evangelho, fazendo uma propaganda falsa, oferecendo coisas que não é verdade. E aí, lógico, a igreja fica frágil. À medida que nós tentamos amenizar a mensagem do evangelho, a igreja se enfraquece. Por isso aquela igreja era forte, porque Jesus falou a mensagem toda na íntegra e falou com clareza. Marcos 4, vamos comigo, verso 18. 18 diz o seguinte, Mateus 4, 18. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então preste atenção, qual é a realidade desse encontro? Jesus passa pela praia, vê dois irmãos, Pedro e André, e diz para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, no chamado de Jesus,
já está o convite para ser discípulo, porque o discípulo é aquele que é o seguidor. Então Jesus chama-os para seguir, não para ser assistente, ficar na plateia, batendo palma, não era isso. Ele falou, vinde após mim. E no versículo 19, eles dão a resposta. Pedro e André. Aliás, versículo 20, Pedro e André dão a sua resposta. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E o versículo 22, Tiago e João dão a sua resposta. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Ser discípulo, querido, é ser um seguidor de Jesus. Agora, tem detalhes no texto. De cara, eles já tiveram que deixar a profissão para seguir Jesus. No caso deles, deixaram o barco, deixaram o pai, e no entendimento da maioria, eles tinham uma pequena empresa, provavelmente eram até sócios, os 4. Então eles deixaram a sociedade, deixaram a empresa para seguir a Jesus. E era um chamado, querido, para seguir 24 horas por dia. Depois a gente vai percebendo isso, que Jesus anda com aqueles homens praticamente 24 horas por dia. Então, de cara, o chamado para ser discípulo de Cristo já exige essa renúncia. E eles responderam sim. No momento que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, estão dizendo sim, nós vamos ser discípulos. Você já disse sim para Jesus? Ou você virou apenas um membro de igreja? Ou você largou tudo para seguir a Jesus? No caso deles, inclusive o emprego é a empresa. No caso de muitos de nós, não precisou deixar a empresa. Mas se for preciso deixar, qual será a tua reação? No meu caso, eu deixei a empresa. Jesus chamou-me para o ministério pastoral e chegou o momento que não dava para conciliar mais. Então, eu tive que deixar a empresa fazer a minha escolha para ser um discípulo na função pastoral. Você pode ser um discípulo em outra função. Não tem nenhum problema nisso. A questão é se o nosso coração está à disposição de seguir a Jesus de fato como um discípulo. Discípulo é um seguidor do mestre. E esses homens, eles deixaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Quando a gente vai em Marcos, vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ver Pedro preocupado agora, e aí já andaram um pouco com Jesus, e aí Jesus, nesse texto é muito especial, Marcos 10, porque fala do jovem rico, que foi chamado para seguir, mas ele não consegue seguir. O jovem rico, querido, é um exemplo de muitos de hoje, porém que estão dentro da igreja. Foi chamado, mas não teve coragem de largar tudo para seguir Jesus. E lá na frente, nós vamos na frente, depois vamos voltar um pouco. Marcos 10, 28, Pedro, preocupado, diz o seguinte. Marcos, capítulo 10, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tipo assim, o que será de nós? No Evangelho de Mateus e Lucas, né, a indagação está completa. Marcos é mais sucinto. Ele só fez a pergunta de Pedro. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ponto. E aí Marcos já entra então com a resposta de Jesus, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Cada um daqueles homens, né, não só no caso de Pedro, André, Tiago e João, mas os 12, largaram tudo para seguir a Jesus. Por isso que Pedro agora coloca no plural, né, e ele já engloba os 12. Nós tudo deixamos e te seguimos. E agora? O que vai acontecer conosco?
E Jesus aqui ainda não estava às beiras da morte, né? Queridos irmãos, essa é a questão crucial para ser um discípulo. A renúncia. Esses homens renunciaram tudo. Renunciaram tudo. Tudo, tudo, tudo. O jovem rico não conseguiu renunciar nada. Vamos voltar um pouco aí no texto, capítulo 10 de Marcos, verso 17 até o 22, vai falar do jovem rico. Mas nós não vamos ler o texto todo. Versículo 21. Marcos 10, 21. Vocês já conhecem a história do jovem rico, né, de cós salteados. E Jesus, fitando, o amou. Jesus olhou para aquele jovem, fitando, né, olhou para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Preste atenção no detalhe. Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus sempre ensinou a gente guardar tesouro no céu. Então, vem e segue. Jesus estava pedindo tudo para aquele jovem. E o jovem não conseguiu. Infelizmente, ele não conseguiu renunciar tudo quanto ele tinha. Ele estava preso a Mamon, às riquezas, ele era dono de muitas riquezas. Jesus foi no ponto crucial, porque a riqueza era o Deus dele. Ora, se ele vem para a igreja, se torna um membro e continua adorando as riquezas, como muita gente hoje em dia, não adiantava nada, querido. Ele não estava apto ao reino dos céus. E essa é a grande diferença da igreja do primeiro século com a nossa. E por isso nós não estamos prontos para a batalha. Porque as pessoas vêm e querem continuar como elas estão. Vêm para o meio da igreja, se batizam, se tornam membros, continuam adorando a Mamon muitas vezes, e não são discípulos, porque não estão dispostos a seguir a Jesus e a renunciar a tudo quanto tem. E o jovem, então, versículo 22, olha o que diz aí o 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele ficou contrariado, ele não gostou do que Jesus disse, ele murmurou no seu coração, certamente, ficou triste, cabisbaixo, e foi embora. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Preste atenção no cenário, queridos. Jesus, olhando, o amou. E aí há uma questão. Hoje, por aí, né, a gente pregando tudo por amor, venha como estás e fique como estás. Não é assim, querido. Jesus amou aquele jovem, mas Jesus não diminuiu o tamanho das lutas e batalhas que ele iria passar. Jesus amou aquele jovem, mas não diminuiu a sua doutrina. Jesus amou aquele jovem, porém não flexibilizou, não facilitou para ele entrar no reino. Não, não é assim. A régua de medir de Jesus é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Não obstante, Jesus amou. O fato de Jesus amar o mundo não significa que a doutrina bíblica vai ser flexibilizada para que todo mundo entre. Não é assim. O texto é muito claro. Jesus pediu tudo que ele tinha. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem, segue. O segue-me é: seja meu discípulo. Ele não conseguiu ser discípulo. Se fosse hoje, ele tranquilamente ia entrar como membro de qualquer igreja que ele visse pela frente.
Com Jesus não era assim. Jesus mandou ele se desfazer da riqueza, porque aquilo era o Deus dele, e depois ele viraria um discípulo de Cristo. Ele seria um seguidor de Jesus fiel. Ele não conseguiu. Ele travou ali, ficou contrariado. Eu fiquei pensando nessa palavra contrariado, né? Quanta gente hoje em dia fica contrariado com a palavra do pastor e muda de igreja, sai da igreja. Querido irmão, não adianta você mudar de igreja de um lugar para o outro, porque ficou contrariado. Ou nós somos discípulos de Jesus, estamos prontos para a batalha ou não. Se você quer se aprontar, eu te digo uma coisa, hein? Faça o teste do discipulado. Se coloque para ser um discípulo de Cristo, de verdade. Procure alguém para discipular a tua vida, para restaurar a sua vida, para confrontar você, para ver onde estão os seus erros, os seus pecados. Que na hora do confronto é que a gente vê quem é quem. Se nós estamos de fato submissos ao jugo de Jesus ou não. E aquele jovem simplesmente não conseguiu estar debaixo da submissão de Cristo. E contrariado ele foi embora. Como muito crente hoje que o pastor dá uma direção, o discipulador dá uma orientação, ele fica contrariado, chateado, bicudo e vai embora. E aí vamos fazer o quê, né? Nós vamos continuar amando igual Jesus, porém não vamos diminuir a régua, porque a régua de Jesus é uma só. Não tem como a gente dar jeitinho na palavra. Agora, queridos, o pior é que aquele jovem não ficou ali para ver o final do discurso de Jesus. Nós vamos olhar o restante do discurso e a gente percebe o seguinte. Aquele jovem que não passou no teste, foi embora, né? Porque ele não conseguiu renunciar tudo quanto tinha. Ele perdeu e perdeu muito. Não só o reino dos céus, mas ele perdeu muitas coisas. Porque o nosso Deus e o Senhor Jesus não fica devendo nada a ninguém. E nós vamos ver no texto o que Jesus vai responder para Pedro. Pedro fez aquela indagação por quê? Depois que o jovem se retirou, foi embora, vamos comigo aí, versículo 23. Marcos 10, 23. Jesus continua a dialogar com os discípulos e quem está à sua volta. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí Jesus agora facilitou a compreensão deles. A questão não é a riqueza, é quando você coloca o coração na riqueza. Né? Quando Jesus insiste com eles, Jesus abre mais o leque. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O coração daquele jovem estava na riqueza. Por isso que Jesus foi lá na raiz do problema e pediu, né, a galinha dos ovos de ouro dele, que era a riqueza. Ele não quis dar, ele não quis entregar, porque o coração dele estava ali. Por isso que Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E o jovem foi uma prova muito clara disso. Mas Jesus continua o diálogo. E ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí que entra, então, a exclamação de Pedro. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o que Jesus vai responder para Pedro. E nessa hora, o jovem já tinha ido embora, né? Se fosse na linguagem de hoje, o jovem, a gente diria que ele meteu o pé. Andou, foi embora, não ficou. Contrariado, bicudo. Saiu igual o bebê chorão. Mas olha a resposta de Jesus para Pedro. Tornou Jesus, versículo 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos,
por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Queridos irmãos, aquele jovem não ficou para ver o fim da história. Em conclusão, ele perdeu tudo isso, ainda perdeu o reino dos céus. Porque Jesus promete dar 100 vezes mais. De quê? E aí Jesus coloca de tudo. De tudo que você renunciou para Deus, para seguir a Jesus, Ele vai te dar 100 vezes mais. É o que o texto diz. E aí, querido, é na matemática de Deus, não na nossa. Tá? Ele diz aí, de irmãos, de irmãs, de mãe, de pai, de filho, de campos, por amor de mim e do Evangelho. Jesus botou aquele jovem à prova se ele amava Jesus a ponto de largar tudo e segui-lo. Se ele larga tudo e segue, ele ia ter muito mais. E no porvir, a vida eterna. Agora, porém, Jesus é sempre muito claro, e aqui Jesus fala 2 detalhes com perseguição. E no mundo por vir, a vida eterna. São 2 detalhes no texto que a gente não pode deixar passar. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Querido irmão, querida irmã, à medida que eu e você somos fiéis a Ele e entregamos tudo para segui-lo, como discípulos fiéis, Ele vai dar 100 vezes mais. A palavra não mente, a palavra não volta vazia, de casa, de irmãos, de campos, com tudo isso. Porém, vai ter perseguição. Porém, vai ter o reino dos céus. E aí, mais uma vez, a gente percebe que cada discípulo que Jesus chama para segui-lo, ele fala com clareza que vai ter perseguição. Mas vai ter o reino dos céus, no mundo por vir, além dessa vida, depois da morte. Nós temos aí 100 mil mortos só pelo Covid, fora os que morreram com outras doenças. E aí a gente fica perguntando para onde vão, para onde foram, ou aonde estão essas pessoas. Será que eles tinham certeza da salvação das suas almas? Será que eles tinham garantido o reino dos céus? Como diz aí Jesus. E no mundo por vir, a vida eterna, que é o bem mais precioso que nós podemos ter, é a vida eterna, a garantia da vida eterna, no mundo por vir. Por mais que a gente viva aqui, queridos, 100 anos, alguns chegam a 110, aí bate o recorde, né? A média é 75, por aí. Mas imagina a vida eterna no reino dos céus, ou a vida eterna condenado no reino das trevas. Isso é pavoroso. E aí nós precisamos então pensar nesse chamado, nesse convite de Jesus, para que nós abandonemos tudo para segui-lo. E queridos, se eu tomo essa posição de abandonar tudo, eu já estou passando no primeiro teste desse preparo. Na escola de Jesus, na preparação para enfrentar as batalhas nesse tempo do fim, esse é o primeiro teste. É largar tudo, abandonar tudo para seguir a Jesus como um discípulo fiel. Se eu consigo fazer isso, queridos irmãos, com certeza nos próximos testes eu vou ser aprovado. Porque eu já entrei com a consciência clara de que eu estou seguindo a Jesus, o Mestre, que foi terminar lá na cruz, crucificado, maltratado, morto. E eu não posso esperar nada mais, nada menos do que isso. Então, quando eu entro com essa consciência, eu já tenho a metade do preparo para qualquer situação. E Jesus, quando ele chama os discípulos, ele vai, durante o seu ministério, ele vai frisando isso diversas vezes. Isso fica muito claro para os discípulos, para a multidão que estava ao redor, por isso que muitos foram embora, porque estavam claros na explicação de Jesus. Isso fica muito claro para nós.
Eu quero olhar o último texto com os irmãos, que é Lucas. Lucas, capítulo 14, verso 33. Aqui Jesus ele é mais claro ainda. A gente podia olhar outros textos que fala sobre abandonar tudo para seguir a Jesus. Mas nesse texto de Lucas 14, ele é bem clássico. Lucas 14, verso 33, abra sua Bíblia. Se você quer estar pronto, querido, para a batalha, se você quer se preparar, o caminho é o discipulado, mas só vai ficar no discipulado, no processo do discipulado, quem de fato ouviu o convite e decidiu ser discípulo de Jesus. E por isso a gente já começou a discipular muita gente que foi embora. Muita gente só quer ser membro de igreja, não quer mexer na vida, não quer restaurar ossos quebrados, não quer abrir os armários, que muitas vezes estão cheios de esqueleto lá, cheio de pecado. Não, aqui não mexo, aqui não mexo. E aí não consegue seguir no discipulado. Conclusão, não são discípulos de Jesus. Porque o discípulo, olha a condição que Cristo dá. E ele é muito claro quando ele diz. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler novamente. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Primeiro teste, querido, é a renúncia. A renúncia de tudo. Jesus é muito claro, específico. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você vai ser até membro de igreja. E aí, querido, se você vai ser salvo ou não, você está correndo risco. Mas se você decide ser discípulo de Cristo, é porque realmente você decidiu pela salvação da sua alma. Porque o primeiro teste é renúncia de tudo. Tudo quanto tem. Não é 10%, nem 20%, nem 30%, nem 70%, nem 90%. É 100%. Tudo quanto tem. Quem não consegue, Jesus é muito claro, não pode ser meu discípulo. Esse é o primeiro teste. Se você e eu quisermos estar prontos para batalhas, para as guerras que vão aumentar, querido, no tempo do fim, a pressão está aumentando. Eu ouço o que eu estou te dizendo. É preciso estar pronto. E aí, como se preparar? Seja um discípulo de Jesus, é o primeiro passo. Levante a mão, diga, pastor, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero ser discipulado, eu quero andar na senda do discipulado, eu quero ser restaurado, eu quero perder os medos, eu quero perder as minhas convicções e ganhar as convicções de Jesus. Querido irmão, querida irmã, se você quiser estar pronto, estar pronta para esse tempo, que está bem apertado já, mas vai piorar. Porque à medida que o fim se aproxima, as coisas vão piorar. E nesse momento em que nós estamos olhando para Atos e pensando na teologia missionária, aqueles irmãos, aqueles missionários estavam prontos. Nós não estamos prontos. Igreja contemporânea, igreja brasileira não está pronta, por exemplo, para uma perseguição e enfrentar a morte. Se baixar uma perseguição, a igreja cai a 10 a 5% de toda essa membresia que está aí, queridos irmãos, isso tudo vira fumaça, da noite para o dia. Porque a maioria, 90%, não são discípulos, são membros de igreja. E há uma grande diferença. E hoje a gente viu aqui, né, o caminho para o discipulado é a renúncia. Jesus pede tudo. Jesus pede 100% da minha vida e da tua vida. Eu quero terminar lendo esse texto mais uma vez. Lucas 14, 33. Anota ele, grava, bota na sua porta. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia
a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A igreja lá em Atos era composta de discípulos. Quero desafiar você a ler o livro de Atos novamente e procurar e grifar as palavras discípulos. E você vai ver lá os detalhes. Multiplicava-se os discípulos, tendo eles feito muitos discípulos. Sempre que aparece a palavra discípulos, você vai perceber que eram pessoas que estavam comprometidas com o reino de Deus, comprometidas em seguir a Jesus, custe o que custasse. Essa era a grande diferença. Por que aquela igreja estava pronta? Porque ela era feita de discípulos. Porque a igreja de hoje não está pronta, a igreja de hoje é composta de membros, não de discípulos. 5 a 10% hoje são discípulos. Será que você está dentro dos 10%? Olha que 10% eu estou sendo generoso. Talvez isso caia a 5%. Pense nisso essa semana, leia Atos novamente, continua estudando Atos e grifando a palavra discípulo ali. Os discípulos do Senhor Jesus. O que eles enfrentaram? E por que eles tinham tanta coragem? Por que eles tinham tanta determinação, tanta perseverança? Porque eles não se dobravam diante de nenhuma situação. Eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Essa era a grande e principal diferença. E aí depois virão outras diferenças, né? Discípulo é aquele que ora porque o mestre ora. Discípulo é aquele que estuda a Bíblia, porque o mestre estudava a Bíblia, ensinava e mandou que nós estudássemos a Bíblia, mandou que nós orássemos, vigiássemos, mandou que nós pregássemos o Evangelho, fosse aos povos não alcançados, porque a igreja brasileira não faz missões aos povos não alcançados, porque não é feita de discípulos. E aí você vai então vendo a diferença em cada área da vida da igreja hoje, com a vida daquela igreja ali no primeiro século, que deixou para nós muitos exemplos que precisamos seguir. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, uma boa semana, um bom final de domingo, um bom final de Dia dos Pais. Mais uma vez, você, querido pai, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. E eu quero dizer a você o seguinte, os filhos são os nossos primeiros discípulos. Então, se você tem filhos, discipule o seu filho. O discípulo é aquele que vai seguir o mestre. Então, se você tem filho, você já tem uma grande tarefa. Seja um discípulo de Cristo e faça do seu filho o seu discípulo. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Ó Deus, pedimos que a tua palavra, ela crie vida em nosso coração, que a semente que foi lançada, semeada, ela possa cair em boa terra, e ela possa germinar e dar fruto a 100, a 30 e a 60 por um. Ó querido Pai, aviva a tua igreja, Senhor. Levanta discípulos do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres dispostos, Senhor, até a morte. Homens e mulheres dispostos a abandonar tudo, a renunciar tudo, para seguir o Senhor, sabendo, Pai, que no porvir teremos a vida eterna e que o Senhor dará 100 vezes mais de tudo quantos temos deixado e aberto mão para seguir o Senhor e fazer o teu nome conhecido, avançar com o teu reino e para a tua glória. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Tu não fica devendo nada a ninguém. Todos aqueles que abandonaram tudo para te seguir foram ricamente recompensados. E mais ainda, Senhor, a vida eterna, no porvir, na vida após a morte, o nosso maior prêmio é o reino dos céus. E por isso te adoramos nessa noite. Por isso bendizemos o teu nome. Atrai aqueles que ainda não conseguiram ser discípulos. Ó Deus, que o seu chamado seja irresistível para milhares deles. Que essa palavra chegue ao coração de milhares e sejam tocados e libertos pelo poder da tua palavra.
Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos nessa semana, guarda cada um de nós da pandemia, do coronavírus, nos guarda da contaminação, Senhor, deste século, e nos prepara para os tempos do fim, nos prepara para as batalhas que virão, prepara o nosso coração, nossa mente, Pai, para enfrentar oposição, perseguição, ó Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde, te fortaleça. Uma ótima semana. Seja um discípulo, uma discípula do Senhor. Se você não tem discipulador ainda, procure um crente maduro, fiel, para discipular a tua vida, para guiar você nos caminhos do Senhor, para confrontar você, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Um forte abraço. Deus te guarde.